Bom, pessoal, continuando então, hã, esse blastocisto aqui, então essa célula, esse conjunto de células que começa a invadir o endométrio, a gente pode dizer que ele é dividido em 2 grupamentos, né. O trofoblasto, que é essa parte de fora, tá, a parte que envolve ele, essa parte de fora aqui. E esse trofoblasto é dividido em sincício trofoblasto, que é essa parte aqui. Sincício quer dizer uma coisa sem forma, dismórfica. É tipo, sabe a moeba que não tem forma nenhuma e aonde tu põe ela, ela adquire aquela forma? Isso é tipo um sincício, tá? Então, o sincício trofoblasto tem essa capacidade de ir invadindo o endométrio, que é uma característica muito parecida com células tumorais, né, que invadem outros tecidos e que geram metástase, por exemplo. Então, o sincício precisa ter essa capacidade de invadir, porque se ele não se fixar no endométrio, a gestação não vai acontecer, tá? Então, esse sincício vai invadindo e aqui é o útero da mãe, aqui é o endométrio, tá? E ele invade tudo isso. No início da gestação, o endométrio, o embrião fica dentro do endométrio. Claro, depois ele vai crescendo, vai ocupar a luz do útero e vai ocupar mais espaço ainda, mais do que o útero, acaba comprimindo até os órgãos da mãe. Mas ele inicia dentro do endométrio, tá. E na verdade, para que a gestação aconteça, tu precisa ter um equilíbrio perfeito. O embrião precisa invadir o endométrio e o endométrio precisa permitir que ocorra essa invasão, mas com certo limite, né. Não pode invadir muito, porque senão vai, né, o sistema imune da mãe pode reconhecer e essa gestação pode não vingar. Então tem que ter o equilíbrio perfeito. Essas células que estão em volta aqui, que fazem parte do trofoblasto, a gente chama de citotrofoblasto, que são células mais organizadas. Cito quer dizer célula, então que tem cara de célula. Essa parte de fora está relacionada com as estruturas extraembrionárias, então o desenvolvimento da placenta e o desenvolvimento das membranas estão relacionados com o citotrofoblasto. E essa parte interna, que é o embrioblasto, vai dar origem ao embrião, e daí ele se divide em 2 tipos de tecidos, o epiblasto e o hipoblasto. Então a gente entra para a segunda semana de desenvolvimento. Nessa segunda semana de desenvolvimento, a gente tem aqui o blastocisto, que é formado pelo trofoblasto e pelo embrioblasto, né. Então essas células do embrioblasto se organizam em 2 tipos celulares, umas amarelinhas e outras azuisinhas, e elas vão se organizar, as amarelinhas vêm para baixo e as azuisinhas vão vir para cima. As azuisinhas vão formar o epiblasto e as amarelinhas o hipoblasto. Então aqui a gente tem a formação da camada bilaminar, né, de epiblasto e hipoblasto. Essas células aqui do epiblasto vão formar uma cavidade e aqui vai dar origem à cavidade amniótica, ó, que vai formar o âmnio, tá. As células de baixo vão crescer para os lados, ó, vão crescer e vão formar o saco vitelino, que no início do desenvolvimento, ele é muito importante para a nutrição desse embrião. Na nossa espécie, não é tão importante porque logo vai surgir o cordão umbilical, mas, por exemplo, nos pintinhos, a gema do ovo é o saco vitelino e ele precisa ser muito grande porque ele tem que nutrir ao longo de toda a formação do pintinho, né, tem que ter nutrição ali, porque não tem cordão umbilical no caso das aves, tá. E aqui por fora, ó, essa estrutura, vai formando um mesoderma, que vai formar uma cavidade, e aqui a gente tem a cavidade gestacional ou saco coriônico. Na segunda semana, então, é a semana dos 2. 2 coisas importantes acontecem, que é o processo de implantação, né, que inicia no finalzinho da primeira semana e que se consolida na segunda semana. Então aqui, esse quadrinho está mostrando o processo, ó. Ele começa invadindo, o sincício trofoblasto invade totalmente, invade bastante, ó, invade tudo
e ele se desenvolve dentro desse endométrio, tá? Esse sincício-trofoblasto, que é esse tecido que vai invadir, o momento que ele vai invadir, ele começa a produzir o HCG. O que que é o HCG? É a gonadotrofina coriônica humana. O HCG, a porção beta do HCG, é o que se detecta nos testes de gravidez. Então, você vai lá na farmácia e compra um teste de gravidez, ele vai detectar a porção beta. Os testes de laboratoriais também, a detecção é feita através do beta-HCG. Tá? Então, ele é um hormônio que vai marcar, que vai dizer se a mulher está grávida ou não. 99% dos casos de HCG alto é gravidez. Tá? O que que esse HCG faz? Ele estimula o corpo lúteo. Vocês lembram o que que é o corpo lúteo? O corpo lúteo é aqui, ó. Lembra aqui do amadurecimento dos folículos? O folículo de Grafe, ele explode e o que sobra do folículo lá no ovário passa a ser o corpo lúteo. O que que o corpo lúteo faz? Produz progesterona e produz estrógeno também. E dele produz, só que depois ele se degenera, vira corpo albicans e não produz mais estrógeno e progesterona. Daí o que que acontece? Vem a menstruação, desanda esse endométrio. O que que o HCG faz? Ele permanece, mantém o corpo lúteo bem grande, bem bonito, produzindo muito estrógeno e progesterona. E esse estrógeno e progesterona mantém o endométrio da mãe. Tá? Então faz com que esse endométrio cresça cada vez mais. Então por isso o enjoo no início da gestação. 70% das mulheres costumam ter enjoo nos primeiros, né, nos primeiros meses ali de gravidez. O que que é esse enjoo? É altos níveis de estrógeno e de progesterona para manter o endométrio. Na verdade, é um bom sinal ter altos níveis de estrógeno e de progesterona, porque significa que essa gravidez né, tá bem presa, tá bem segura, esse endométrio. E ele vai impedir, então, que venha a menstruação. Então, esse processo de fixação, ele é fundamental para que essa gestação aconteça. Então, tem um trava-língua que eu costumo dizer para os alunos conseguirem gravar. Então, o sincício-trofoblasto produz a gonadotrofina coriônica humana, que estimula o corpo lúteo a continuar produzindo estrógeno e progesterona para manter essa gravidez. Tá? Então, nessa segunda semana tem a formação desse disco bilaminar, que é o epiblasto e o hipoblasto, e também o desenvolvimento de algumas outras estruturas extraembrionárias, que são estruturas extraembrionárias. Então, são estruturas que não fazem parte do embrião, mas eles são fundamentais para que o embrião consiga se desenvolver dentro da barriga da mãe, que é a cavidade amniótica, o âmnio, o saco vitelínico, o saco coriônico e o pedículo do embrião, que logo em seguida vai formar o cordão umbilical. E daí a gente entra para a terceira semana de desenvolvimento. Nessa terceira semana de desenvolvimento, o que que acontece? Começa a formar um nó primitivo e uma linha primitiva. Lá no epiblasto, na camadinha azul, tá? Aqui nessa imagem a gente tem em cima a cavidade amniótica e aqui o saco vitelino. Então, nesse nó e nessa linha, essas células do epiblasto vão migrar através do nó e da linha e vão formar as três camadas germinativas, que é a ectoderma, a mesoderma e a camada bem de baixo é a endoderma. Tá? Então, o epiblasto vai dar origem às três camadas germinativas. E isso é muito importante, né? Essas três camadas germinativas se chama ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, gastrulação é o nome do processo pela qual ocorre a formação das três camadas germinativas. Essas camadas germinativas vão dar origem a todos os tecidos do nosso organismo, tá? Então, são três. O ectoderma é a estrutura bem de fora, né? Geralmente ele é representado de azul, que vai formar toda a nossa parte de tecido epitelial de revestimento externo, vai formar também o nosso sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O mesoderma
é tudo aquilo que está no meio, né. Hã, o que que a gente tem de tecido no meio? Tecido conjuntivo, tecido, muscular, tecido ósseo, tudo isso fica no meio. E bem internamente, por exemplo, revestindo o nosso trato gastrointestinal, nós temos um epitélio. Então aquele epitélio é derivado de endoderma. O epitélio do trato respiratório também é derivado de endoderma. Nessa terceira semana, eu costumo dizer que é a semana dos 3. Então, ocorrem 3 coisas importantes. A gastrulação, que é a formação dos 3 folhetos embrionários. Ocorre também a formação da notocorda. O que que é a notocorda? A notocorda, ela é, tipo uma viga central, que está representada aqui, ó, que surge bem no meio do embrião. E essa viga central, ela é importante porque ela vai determinar que esse embrião vai ter um lado direito e um lado esquerdo. E daí, hã, ela vai determinar que algumas estruturas vão se formar de um lado, outras estruturas vão se formar do outro. A notocorda ela é muito importante porque ela induz a formação do tubo neural. O que que é o tubo neural? É essa estrutura que está se formando em cima da notocorda. Então, a notocorda estimula a formação desse tubo neural, ó. Estão vendo esse tubo neural aqui, ó? É isso aqui. O que que esse tubo neural vai formar? Ele vai formar o nosso encéfalo e a nossa coluna vertebral. Vocês já devem ter ouvido falar no ácido fólico, né, que as mulheres quando estão pensando em engravidar já começam a utilizar o ácido fólico. O ácido fólico ele serve para estimular o fechamento desse tubo neural. Se esse tubo neural não se fecha na parte de cima, então na parte cefálica, pode levar à formação de crianças anencéfalas. Anencéfalo é aquele que não acaba não desenvolvendo o encéfalo. Então, é uma criança que até pode nascer, mas ele morre nas primeiras horas, né, ou já nasce morto. Então, ele é o único caso no Brasil que é permitido o aborto legal. Então, os pais podem entrar na justiça e requerer o aborto legal, porque é uma criança que não vai sobreviver. Se ele não se fecha na parte caudal, então pode formar espinha bífida, cística, que o nome é mielomeningocele ou mieloesquise, que daí essa criança vai ter problemas motores do ponto da coluna vertebral que foi afetado para baixo. Existe uma medida de saúde pública que é bem importante de saber, né, que é o governo, é mandatório, né, toda a farinha de trigo e toda a farinha de milho no Brasil tem que ter adição de ácido fólico. E esse ácido fólico, que é a vitamina B9, né, hã, tá ali por conta, né, para não ter malformações no tubo neural. E realmente tem funcionado muito bem, tem reduzido bastante o índice, de malformações no tubo neural, tá. Então, esse esqueminha aqui está mostrando não, então todos os derivados de ectoderma estão tudo relacionado com, formação né, de pele, superfícies, ou formação do sistema nervoso central e periférico. O mesoderma vai formar tudo que está no meio, né, então músculos e sistema urogenital, gônadas e toda a parte, coração e tecido conjuntivo. E o endoderma vai formar toda a parte epitelial de traqueias, brônquios, pulmões, do epitélio do trato gastrointestinal e algumas outras estruturas. Bom, então, aqui a gente chega na parte da organogênese. A organogênese é um período que vai da 4ª semana de desenvolvimento até a 8ª semana. E aqui ocorre a formação, o primórdio de todos os nossos órgãos, né. Então, o primórdio dos órgãos acontece aqui. Então desculpa. Ele é um período muito crítico do desenvolvimento. Se a mãe, entrar em contato com um teratógeno, tem grande chance de ter uma má formação bem grande. Porque vocês imaginem, por exemplo, um fígado, um rim se formando, e vem um teratógeno e atrapalha o desenvolvimento dessa estrutura, ou um membro se desenvolvendo. Essa estrutura vai ficar muito deformada, muito mal formada, tá. Então é um período mais crítico do desenvolvimento.
Aqui na quarta semana vai acontecer o dobramento desse embrião. E essas imagens aqui a gente está mostrando o embrião de 4, 5, 6, 7 e 8 semanas de desenvolvimento. Aqui dá para ver que no início não dá nem para ver que é um embrião humano, parece até um dinossaurinho, qualquer coisa aqui. Mas conforme ele vai evoluindo, ele vai adquirindo características bem humanas. Então o que que a gente vê aqui? Aqui é o primórdio da cabeça, aqui é o coração, aqui são estruturas da face que estão começando a se desenvolver, membro superior, membro inferior. Isso aqui é o primórdio do desculpa, é o primórdio do cordão umbilical, ele ainda tem uma cauda. Aqui na quinta semana já começa a ver estruturas do olho, estruturas do ouvido, o membro já está um pouquinho maior. Aqui esse membro já começa a ter primórdio dos dedos, mas ainda existe uma membrana entre eles e está formando o início de todos os membros. Observem que ele ainda é bem encurvado, ó, e aqui ele vai se tornando um pouco, né, começa a ficar mais teso um pouco. E daí na oitava semana que marca, né, o final do período da organogênese, ele já é totalmente humano, né. Ele ainda é bem cabeçudo, ele é metade cabeça, metade corpo, mas qualquer pessoa que for olhar para esse embrião vai ver que ele é um embrião humano. Não dá para confundir, por exemplo, com o embrião de um cachorrinho, um embrião de macaquinho. Não, ele já tem feições humanas, tá. E ele já tem os dedinhos, né, os dedinhos formados, tem o olho, tem a orelha, tem o primórdio de todos os membros, de todos os órgãos e os membros também, tá. E ele tem mais ou menos 5 centímetros, tá. Ele é muito pequenininho, mas totalmente formadinho. Óbvio que se nascer nesse período não tem como sobreviver, porque ele ainda não adquiriu a capacidade de respirar por conta própria, ele ainda é muito imaturo, mas ele é totalmente humano, dá para visualizar isso, tá. Então aqui tem um resumo, esse resumo eu vou falar com vocês na aula, teórica, né, que revisa tudo, e daí a gente entra para o período fetal, né. O período fetal ele vai da nona semana, que não está representado nessa figura, mas terminou o período da organogênese e começa o período fetal, tá. Então o que que acontece nesse período fetal? Que vai da nona até o nascimento, até 38 semanas. Acontece o amadurecimento dos órgãos que já foram formados na organogênese, né, e crescimento desse feto. Esse feto, ele vai adquirir a capacidade de sobreviver quando ele for capaz de respirar por conta própria. Quando que ele é capaz de respirar por conta própria? Quando ele começar a produzir o surfactante. O que que é o surfactante? Ele é um tensoativo produzido lá no pulmão, produzido pelos pneumócitos do tipo 2, hã, e ele impede, por exemplo, a criança quando ela nasce e respira, e daí ela inspira, ela põe para fora esse ar. Nessa, expiração, se não tiver o surfactante, o os alvéolos podem se colabar, e no momento que eles se colam, eles não desgrudam mais, né, então, hã, a cri a criança não consegue respirar, fica com problemas pulmonares muito graves e pode acabar morrendo por conta disso. Então se percebe que a mãe está tendo um trabalho de parto prematuro, já se administra corticoide para essa mãe, porque o corticoide estimula, a produção de surfactantes, e daí aumenta muito as chances dessa criança conseguir sobreviver, tá. A produção de surfactante inicia lá por 21, 22 semanas, então com 24 semanas, mais ou menos, é possível a criança sobreviver, tá. Mas daí é um prematuro extremo, né, que é em torno de 6 meses e meio de gestação. Então até tem chance da criança ter várias outras sequelas, problemas, na retina, enfim. Com 7 meses, a criança já tem uma quantidade suficiente de surfactante para sobreviver e muitas crianças, talvez até alguns de vocês, nasceram de 7 meses e não tem problema nenhum, porque já, né, claro, o iniciozinho ali é difícil, às vezes tem que ficar um tempo na UTI,
Mas se adquirir um peso e as coisas se desenvolvem, tranquilamente, a criança se desenvolve sem nenhum problema, tá. Então, muito obrigado pela atenção e até mais.